Val, e eu passo então agora a palavra ao deputado Mandetta. Bom dia a todos. Bom dia, nossa coordenadora presidente dessa reunião de audiência pública, a nobre deputada Carmen Zanotto, aos pares, a todos os convidados que para cá vieram para dar os seus pontos de vista. Essa casa ela é uma casa muito sujeita a pontos de vistas, às vezes, diametralmente opostos, mas ela sempre procura achar o seu ponto de equilíbrio. Eu gostaria, primeiro, de agradecer publicamente ao professor Aníbal Gil Lopes. Primeiro, por se dedicar. É muito difícil as pessoas se dedicarem, darem o seu tempo, darem a sua colaboração dativa, não remunerada, a convite, e ter vindo a essa casa. E há muitos anos, professor, eu não vi uma aula tão bem dada e fiquei aqui embevecido não só pelo conteúdo, pelo caminho tão fácil, mas pela didática, pela maneira ética, pela maneira correta, pela maneira extremamente generosa com que o senhor tratou o tema e tratou a todos os convidados aqui, reconhecendo os depoimentos, dando um caminho a essa casa, através das práticas integrativas, e deixando tão claro, tão firme, tão translúcido, tão límpido, que as ciências, e a medicina também é um ramo da filosofia, ela nasce de alguns princípios, princípios hipocráticos, princípios como non nocere, não serás mais nocivo do que a condição que lhe trouxe o paciente até você, princípio de que sem diagnóstico não há tratamento, princípio de que todo tratamento deve ser submetido à ciência. É ali que se divide a fase empírica, a fase do eu acho, a fase ao eu me submeto. E todas as vezes que a humanidade saiu passou o achismo à frente do eu me submeto, ou foi por razões escusas, ou foi daqueles que não quiseram se submeter à ciência, e nós temos inúmeros casos em que isso se deu simplesmente por critério econômico. Quanto nós assistimos de medicamentos para impotência, medicamentos para crescer cabelo, medicamentos para as mais variadas indicações, com propagandas, evitar catarata. Depois nós tivemos no Brasil uma calamidade pública que foi a talidomida nos anos 60, deputado Carlos, em que, por falta dos estudos em escala, nós tivemos aí crianças nascidas no ano que eu nasci, 1964, 63, 65, uma quantidade enorme de malformações de membros superiores, membros inferiores, exatamente porque não tínhamos metodologia. O Brasil era um país muito fácil para campos experimentais, assim como talvez, infelizmente, ainda devem existir no terceiro mundo países frágeis e que se submetem a campos experimentais. Como médico, e aí vendo a minha prática, eu recebo quase que diariamente no meu consultório as mais variadas queixas. Muitas vezes eu me consulto com outros colegas. O que você acha dessa patologia? Qual o caminho? Que olhar você teria para esse doente? Será que eu posso tentar um tratamento conservador antes do cirúrgico? Qual tratamento conservador você colocaria? Em que ponto que eu pararia, que eu deixaria o conservador e passaria para o cirúrgico? O que nós vamos esperar? Nós vamos entrar com essa linha e vamos esperar o quê?
Eu fico imaginando agora um médico que não é estudioso, como é a doutora Maria Emília, em Ozônio, tentando compartilhar essa decisão de um paciente que está sob responsabilidade dele sem nenhum parâmetro. Ou utilizando como parâmetro o depoimento, seja dela ou seja de um paciente. Qual a responsabilidade que você tem? Eu, quando fui presidente de um setor da medicina, uma enfermeira, deputada Carmen, se recusou a executar uma ordem médica. Era prescrito água oxigenada endovenosa. E ela se recusou. Ela falou, eu me recuso. E ele, como eu era o presidente, fez uma queixa direta a mim, de que a enfermeira não estava cumprindo uma ordem médica e que, portanto, ele exigia a demissão da enfermeira. E eu tive que montar uma sindicância. E a sindicância foi montada e esse médico foi excluído do corpo clínico. E a enfermeira recebeu não só o nosso agradecimento, como a sua coerência, porque não havia parâmetro para fazer aquela medicação endovenosa, embora ele dissesse não. E todas as teorias que vêm junto. Isso daqui está dentro da luta contra a antibiótica, a indústria farmacêutica que não quer que o oxigênio mate a infecção. Isso aqui era usado nos anos 20. Aí a gente vê pacientes fazendo, retira o sangue, faz a injeção intramuscular, e chegam, às vezes, com hematomas, enfim. E a gente olha e fala, olha, eu não posso lhe recomendar nem que sim, nem que não. Isso fica numa zona cinzenta. E a gente fala, olha, mas foi o médico que recomendou. Fala, olha, eu não tenho elementos para lhe dizer se isso é bom ou se é ruim. Eu não estudei essa parte da medicina. Assim como eu não estudei acupuntura, eu não estudei, eu não consigo entender. Não é porque eu não entendo que ela não exista. Fala, olha, você veja, você se relacione, pergunte como é. Essa casa ela é um campo muito fértil para tudo que não é, tudo que não vai na linha normal. Se fosse no Conselho de Ética em Pesquisa, esse assunto não teria que estar aqui. Para quê? Tem milhares de técnicas e medicamentos andando no Conselho de Ética de Pesquisa que são incorporados e nunca passa por aqui. Ou quando sai um medicamento novo de alguma coisa, a gente põe aqui para aprovar ou não aprovar. Tem. Quantos o Conselho Federal reconhece determinadas técnicas, não vem aqui. A última que veio aqui foi a pílula do câncer. Foi uma histeria coletiva. Ora, um professor de química da USP, a USP, professor, ela serve no Brasil de blend. O cara é da USP. Ele achou a pílula do câncer. Ele desenvolveu, e ele estava fornecendo num saco plástico para as pessoas. Isso em qualquer país sério do mundo, isso dava complicações gravíssimas para ele. Imediatamente passaram a glamorizar. Quando a USP descobriu que falou, não faça mais isso, pare, as pessoas foram à justiça. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, deu uma ordem para que a USP fornecesse a pílula do câncer. Aquilo alastrou dentro do Brasil, vinha gente o dia inteiro. Essa casa aqui, esta comissão que vocês estão vendo aqui, eu vi audiências públicas aqui, lotadas de gente nas todas as laterais, gritando que queriam a pílula do câncer. E qualquer um que falasse, mas calma, vamos ver se a pílula funciona ou não funciona, passe pela fase 1, 2, 3, 4, 5, vamos ver o que é. Não adiantou. Essa casa entrou num transe, botaram um projeto de lei, votaram a urgência, e num intervalo de, 90 dias, levaram para o plenário. Eu tive a lucidez de, no plenário, pedir a palavra e pedir que se registrasse o meu voto contrário.
As pessoas mandavam no meu e-mail, nas minhas caixas de internet, as mais, assim, a agressividade. Eu espero que você tenha câncer na sua família, para você entender. Uma coisa assim, é impressionante como que a expectativa. E aí falam, você não quer porque você é contra. Você não quer porque você é contra os interesses da indústria farmacêutica. Você não quer porque você não aceita. Aí vem a teoria da conspiração. Os médicos são contra porque, na verdade, eles são não sei o quê. O Brasil gastou 10 milhões dos poucos dinheiros da pesquisa, porque quando botaram lá a pílula do câncer, pagaste 10 milhões do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ela é inócua. O ministro chegou no final e falou assim, então registra ela como suplemento vitamínico. Esse foi o final da pílula do câncer. Eu tenho sempre muita dificuldade de entender quando vem via Casa de Leis imposições à margem da lei que a própria Casa de Lei fez. Para que então que se fez o rito de pesquisa nacional? Para que então que se fez que tem que se submeter? Para que se fez isso? Então feche essas autarquias, feche esse conselho e vamos pautar aqui. Paute aqui. Qual o problema de pautar aqui? Para que você vai ter redundância? Para colocar lá as pessoas que estão... Olha, vocês são desnecessários. Vou fazer por aqui. Não existe ninguém minimamente inteligente ou mais inteligente. Existe. Existe todo mundo tentando achar a cura. Todo mundo tentando buscar o limite da ciência. Não existe. Eles são burros e eles não entendem o brilhantismo, a inteligência do que nós estamos falando. Agora, tem as etapas. Eu espero que a relatora tenha, e eu tenho certeza que tem, porque todas as vezes que se pronunciou de uma maneira muito correta, sem passionalidade, pode seguir aquele caminho. Eu acho que nas práticas integrativas, num primeiro momento, já que ela está sujeita, a indicação parece que vai de hérnia de disco, de câncer, de autismo, de Alzheimer, de envelhecimento, uma gama muito grande, deixa na prática integrativa. Enquanto ela está na prática integrativa, ela monta os protocolos que já foram sugeridos, que já foram... O que nós podemos fazer aqui nessa casa? Mas não existe recurso para essa pesquisa é cara. E os grandes laboratórios, a máfia mundial não deixa que faça essa pesquisa. Coloquemos no orçamento público da União, coloque lá uma verba para a Universidade de Campinas, para a Universidade de São Paulo, ou para quem de direito, um recurso para custear a pesquisa de ozonioterapia, para que a ciência possa dar uma resposta e a gente possa dar um passo seguro. Agora, sem isso, eu, como ortopedista, eu recebia as pessoas com cartilagem de tubarão. Coitado do tubarão, ele não tinha nada que ver com peixe. Ou melhor, a única coisa que ele tinha a ver é que ele era um peixe. Mataram tubarão e faziam cartilagem, que era para osteoporose, artrose, toda a parte metabólica óssea. Os pacientes já chegavam no consultório falando, estou tomando a cartilagem do tubarão. Coitado do tubarão, quase exterminaram o tubarão. Depois chegaram e falaram, olha, o tubarão realmente não funciona. Mas durante 10 anos, a cartilagem de tubarão era vendida indiscriminadamente como uma panaceia para todos os problemas ósseos. E assim a gente vai tentando, como humanidade, tentando achar os caminhos. Mas o caminho, por mais duro que seja, por mais longo que seja, eu não quero enfrentar esse caminho, eu estou cansado desse caminho. O caminho é submeter à luz da ciência. Tendo a luz da ciência, a gente tem uma chance menor de errar. Não é que a ciência é infalível, não. Ela erra, já errou várias vezes. Mas pelo menos errou tentando diminuir as margens de erro. Tentando dizer o que é o quê, para quê, qual a dose, para onde faz.
Depois você tem a questão econômica, eu não sei, eu não conheço nada de ozonioterapia, mas eu vi ali no projeto de lei que tem um equipamento, que deve ser o equipamento que põe o ozônio, de certo na água, alguma coisa, que tem que ser registrado na Anvisa. Eu não sei como que está fazendo hoje, como que está pondo o ozônio hoje. Eu não sei quem é que está certificando, eu não sei qual é o Inmetro que está certificando, eu não sei a marca, eu não sei quem tem a patente, eu não sei nada. Eu estou só dizendo que tem que ser registrado. Que é outro problema. Porque às vezes você está indo aqui, você está fazendo uma grande volta em toda a agência, em toda a questão de equipamento. Isso é uma outra questão que está aqui paralela. Então, eu acho que, deixando ali na prática integrativa, dá o caminho, dá o conforto, as pessoas prescrevem, usam, ao mesmo tempo que se submetem. A partir do momento, vai que a gente está à frente da grande revolução mundial, né? Vai que nós estamos à frente da maior descoberta da humanidade. Talvez dessa nossa audiência aqui saia o Nobel da Medicina, o Nobel do planeta, porque se a gente resolver esses problemas que foram colocados, isso é coisa é mais que Alexander Fleming, é mais que Vital Brasil, é mais do que todo o conjunto da obra inteira, né, do que foi feito até agora, é um divisor de águas. Você fala, ó, aqui acabou, vamos dividir a velha e a nova terapia e as novas soluções. Agora, vamos fazer a pesquisa. Eu acho que o conselho está certo. Vamos submeter a pesquisa para que a gente não seja, depois ali na frente, taxado daqueles que legalizaram algo que pode até ser inócuo, mas o simples fato de você falar para uma pessoa e criar uma expectativa numa pessoa, e ela acreditar, e ela gastar os poucos recursos que ela tem, e ela vender as coisas dela para comprar o ozônio, e ninguém ser responsável, ninguém ser... Não, isso aqui é complementar. Isso aqui é complementar. Isso aqui é... Eu não me responsabilizo, isso é complementar. Você faz tudo lá e faz o complementar. Se não der certo, olha aí, eu sou complementar. Não, eu sou o tratamento, com as consequências do tratamento. O senhor não tem a consequência do seu bisturi? O senhor não tem a consequência da lente intraocular que o senhor coloca? O senhor não tem a consequência da indicação do tratamento conservador e clínico? Eu tenho, eu respondo ao conselho, à sociedade civil, os advogados me processam. Então, botemos todos com os bônus e os ônus e assumamos em cima da pesquisa, que é o único caminho que a gente pode sinalizar como possível nesse caminho. E, mais uma vez, muito obrigado, professor Aníbal, pela clareza, pela aula, pelo caminho e pela sua história dentro do meio acadêmico, pelo nome que o senhor tem dentro de todos os protocolos de ciência que foram feitos, pela sua isenção, pela sua equidistância, sempre buscando a pauta da ciência. E é isso que esse país precisa, seriedade, para poder fazer uma ciência de qualidade. Parabéns. Muito obrigada, nobre deputado Mandetta. Agora eu passo, então, ao nobre deputado Irã.